Oi pessoal, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional e sobre uma das emoções mais traiçoeiras que o ser humano pode carregar, o orgulho. O orgulho não é um inimigo invisível, é um mecanismo de defesa invisível. É a forma como a mente tenta nos proteger, mas que com o tempo se transforma em prisão. O orgulho veste a máscara da força, mas por trás dela mora o medo. O medo de errar, de precisar de alguém, de ser rejeitado, de parecer fraco. E o que começa como autoproteção, com o tempo vira autossabotagem. Porque quem ergue muros para não ser ferido, também impede que o amor entre. Hoje nós vamos tirar essa armadura. Vamos entender como o orgulho nasce, como ele se alimenta da dor, como ele nos domina emocionalmente, como destrói relacionamentos, bloqueia a prosperidade e principalmente como vencê-lo, reconectando-se com o verdadeiro poder interior. Essa não é somente uma aula, é um espelho, e talvez ao final dela você perceba que o seu maior obstáculo está disfarçado de força. Ninguém nasce orgulhoso, o orgulho é aprendido, é a defesa da alma ferida. Lá atrás, em algum momento, alguém te feriu, e a sua mente prometeu, nunca mais vou me sentir assim. E assim nasceu uma armadura, uma forma de se proteger da dor. Mas toda armadura protege, mas também separa. Ela impede a entrada daquilo que mais cura, o amor. O orgulho é o medo disfarçado de força, é a dor travestida de independência, a desconfiança travestida de sabedoria e o vazio travestido de autossuficiência. A pessoa orgulhosa não confia nem nos outros, nem na vida e nem em Deus. Ela acredita que confiar é arriscar-se. Então ela se fecha, ela se protege, mas também se isola. O problema é que ninguém cresce dentro de um muro. Por isso, a pessoa orgulhosa vive com a sensação de estar cercada, mas ela está cercada por ela mesma. O orgulho é o mestre do auto-engano. Ele nos impede de enxergar que precisamos mudar. Ele diz, eu não erro, mas o que realmente quer dizer é, eu não suporto a culpa. A mente orgulhosa prefere ter razão a ser feliz. E quando o desejo de ter razão é maior do que o desejo de viver em paz, o ego toma o trono da consciência. O orgulho cria discursos perfeitos para esconder dores profundas. Quando alguém te confronta, você sente raiva, mas o que está doendo não é o confronto, é o toque na ferida. O orgulho é o escudo de quem tem medo de ser visto. Ele não protege só do ataque, protege também da intimidade. Por isso, quanto mais orgulhosa a pessoa é, mais solitária ela é. A inteligência emocional começa exatamente nesse ponto. Quando você entende que não precisa estar certo para estar em paz, você precisa estar consciente. O orgulho é o barulho do vazio tentando parecer cheio. E o silêncio interior é o primeiro passo para a cura. O orgulho tem muitas máscaras. Ele pode ser arrogância, quando a pessoa sente a necessidade de ter sempre a última palavra. Pode ser autossuficiência, quando ela diz, eu não preciso de ninguém. Pode ser racionalização, quando foge do sentir e se esconde atrás da lógica. E pode ser também vitimização, quando ela diz, eu faço tudo por todos e ninguém me valoriza. O orgulho não tem um rosto, ele tem disfarces. Ele é o ator principal da mente ferida. Enquanto você vive reagindo, explicando, se defendendo, tentando provar algo, o orgulho está no comando. A cura começa quando você para de lutar contra o orgulho e começa a escutá-lo. Ele não é o inimigo, é o mensageiro da dor. Mas existe uma dimensão ainda mais profunda. O orgulho também é uma frequência espiritual. Ele não é apenas um sentimento, é uma energia que afasta a presença de Deus e atrai forças negativas. A Bíblia diz, a soberba precede a destruição e o espírito altivo precede a queda. Provérbios 16, 18. O orgulho nasceu antes do homem, nasceu no coração de um anjo. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Isaías 14, 12, 13. Lúcifer caiu porque quis ser igual a Deus, e o homem cai todas as vezes que tenta viver como se não precisasse dele. Enquanto o orgulho diz, eu controlo, a fé responde, eu confio. O orgulho tenta provar valor, a fé reconhece o valor que vem de Deus. A verdadeira inteligência emocional é espiritual, é parar de lutar contra a vida e aprender a fluir com ela. Nos relacionamentos, o orgulho é destrutivo. Casais se afastam, famílias se rompem, amizade se perde, não por falta de amor, mas por excesso de orgulho.
O que eu quero estar certo destrói o que eu quero estar junto. O orgulho transforma o nós em o eu contra você. Quando o ego fala alto, o amor se cala. Quantos casamentos acabaram não por falta de sentimento, mas por falta de humildade para dizer, eu errei. Quantas amizades morreram porque alguém não conseguiu dizer, me perdoa. O orgulho mata a comunicação, seca a empatia, endurece o coração. Ele faz duas pessoas dormirem lado a lado e viverem como se fossem estranhas. Por trás de cada pessoa orgulhosa há uma alma cansada, cansada de tentar ser o forte o tempo todo. O orgulho não é maldade, é dor travestida de força. O orgulho também se infiltra na área financeira. Ele é um bloqueio invisível da prosperidade. Sabe por quê? Porque prosperar exige abrir-se para receber. Mas quem vive dizendo, eu dou conta sozinho, fecha as mãos. A prosperidade é um fluxo de dar e receber. E o orgulho interrompe esse fluxo, porque ele quer controlar tudo. Ele impede o favor, a ajuda, o fluxo das bênçãos. O sucesso é o maior teste espiritual. Muitos não são corrompidos pelo fracasso, mas pela glória. Quando o homem acredita que a sua inteligência é a causa da própria grandeza, esquece quem o levantou. Assim como Nabucodonosor, que declarou, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei pelo meu grandioso poder, para a glória da minha majestade, que está em Daniel 4:30, ele perdeu tudo até reconhecer o Altíssimo. O orgulho derruba o homem para que ele volte a enxergar. Todo orgulhoso nasce de 3 feridas: rejeição, humilhação e traição. Eu não sou bom o suficiente, nunca mais quero me sentir inferior, não confio em ninguém, e dessas dores nasce a armadura. O problema é que um dia te protegeu, mas hoje ela te aprisiona. O ciclo é sempre o mesmo. O ego é ferido, a pessoa reage com frieza, cria distância, sente solidão, mas não sabe se aproximar. E o orgulho cresce repetindo o ciclo. A cura começa com uma simples frase: sim, o orgulho me protegeu, mas agora me aprisiona. A humildade não é humilhação, é coragem emocional. É poder se despir das máscaras e olhar para dentro com honestidade. É ter coragem de dizer, eu não preciso provar nada para ter valor. A cura do orgulho é um processo. E ela acontece quando você aprende a reconhecer, regular, transcender, perdoar e escolher a paz. Reconhecer é o primeiro passo. Você não vence o que não enxerga. Observe as suas reações, respire antes de responder. O orgulho é reatividade, e reatividade é ausência de presença. A força não está em reagir, está em permanecer em paz. Depois, aprenda a transcender. Pergunte-se, de que insegurança isso me protege? Quando o orgulho se manifestar, agradeça o sinal e escolha o amor. Em seguida, pratique o perdão e o serviço. O ego quer ter razão, o amor quer restaurar. Servir sem buscar reconhecimento é o exercício supremo da humildade. E por fim, escolha a paz sempre. Pergunte-se, o que é mais importante, ter razão ou ter paz? E existe um ponto pouco falado sobre o orgulho, a dificuldade de pedir ajuda. Essa talvez seja a face mais silenciosa do orgulho. A pessoa orgulhosa acredita que depender é fraqueza, mas o que ela chama de independência é, na verdade, medo de confiar. Ela carrega sozinha pesos que foram feitos para serem divididos. Essa pessoa vive exausta, mas não pede socorro. Pedir ajuda exige vulnerabilidade, e vulnerabilidade é o oposto do orgulho. O orgulho prefere afundar sozinho do que admitir que precisa de alguém. E essa postura cria um abismo entre ele e as pessoas, e entre ele e Deus. Mas o verdadeiro sábio entende que a humildade não é se rebaixar, é se permitir ser humano, é reconhecer limites, é admitir, eu também preciso. E quando você aprende a pedir ajuda com o coração aberto, o universo responde. As pessoas certas aparecem, o caminho se alinha. O peso se torna leve. O orgulho te faz acreditar que depender é sinal de fraqueza. Mas a verdade é que o orgulho é o verdadeiro sinal do medo. A força real está em ser vulnerável, em ser autêntico, em ser verdadeiro. É quando você solta o controle que o poder da vida começa a agir. Humilhar-se não é diminuir-se, é libertar-se da necessidade de provar quem é.
O orgulho ergue muros, a humildade constrói pontes. E no fim, quem se rende à verdade não se perde, se reencontra. Se essa mensagem tocou o seu coração, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e acompanhe essa jornada. Mente, propósito e ação, transformando consciência em movimento e movimento em resultado.